bem com vocês? Graça e paz a todos. Hoje nós estamos aqui para o dia 8 da nossa jornada Heróis da Fé. Esse já é o 8º vídeo de toda essa jornada sobre a fé. E hoje nós vamos falar sobre a fé de José. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 22, diz assim: Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, esse José é aquele que a gente viu ontem, né? Que era filho de Jacó, pai de Efraim e Manassés. Então, a gente viu um pouco sobre ele ontem e hoje a gente vai se aprofundar nele hoje. E a gente percebe com a história de José que ele era um homem bem íntegro e bem fiel a Deus. E que tinha uma fé inabalável. A gente percebe quando a gente lê a história completa, né, desse personagem bíblico, que José tinha alguns irmãos e José era um homem sonhador, né? Ele sonhava muito. Então os irmãos tinham muita inveja dele, muita raiva, muito ódio, e então o venderam, né? E aí ele foi lá para a terra de Faraó, até que no desenrolar da história, né, ele conquista a confiança de Faraó e se torna o governador daquele estado. Então a gente percebe, né, através dessa história que José, ele foi perseguido pelos próprios irmãos, né, mas mesmo assim ele não se deixou vencer, né, mesmo assim a sua fé permaneceu, ele não deixou que a fé dele morresse por essa perseguição dos próprios familiares, né. E a gente vê também um outro fator de que a fé dele era tão forte, né? Porque ele foi para uma terra pagã, né? A terra de Faraó, uma terra onde as pessoas serviam a vários deuses. Mas pela sua fé ele não se corrompeu, pela sua fé ele não participou daqueles cultos aos deuses, né? Pela sua fé forte em Deus, né, no Deus verdadeiro, ele não participou daqueles cultos idólatras e não se corrompeu com aquelas práticas pagãs, né? Então a gente percebe que a fé de José era uma fé forte, uma fé inabalável, né? Uma fé que não se corrompia. E aí eu quero ler com vocês lá em Gênesis 50, nos versículos 22 a 26, porque é onde fala do fim de José, né? Esse fato mencionado aí em Hebreus 11, 22, né? Que ele fala dos seus próprios ossos, né? E também faz menção do êxodo do povo de Israel. E aí diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Diz José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Então aqui a gente vê, né, que ele fala um pouquinho dos ossos dele, né, o que ele queria que fizesse após a morte, né. Ele falou um pouco do povo de Israel, do êxodo que iria acontecer. Então aqui a gente percebe que José tinha uma fé inabalável, né, e que mesmo na sua morte, né, mesmo sabendo que ele iria morrer, que ele estava perto da morte, ele não deixou que essa fé perecesse juntamente com ele, né. Então, comunicou a seus filhos, a seus netos, algumas palavras vindas do céu. Então, a gente percebe que José, ele estava para morrer, né? Então, ele fez uma menção desse povo de Israel, ele fez uma menção dos ossos dele quando ele morreria, né? E aí a gente percebe que José, ele é um lindo e grande exemplo de fé para nós, né? E José, é tão linda a história de José que eu recomendo que vocês leiam, tá aí nos capítulos anteriores, né, de Gênesis. E bem interessante essa história, eu recomendo vocês lerem ela completa, né, pra terem uma noção de quem era José e por que essa história é tão linda, né, porque é uma história que nos convence, nos comove
e nos ajuda a perceber, né, a importância da nossa fé e a importância de uma fé que seja inabalável, que não se corrompa com as culturas do mundo, né? E é isso que a gente precisa ter. Então, que a gente seja como José, né? Que nós possamos ter a fé de José, que mesmo que nós estejamos em lugares que não professam a mesma fé que a gente, mas que a nossa fé não possa se corromper, né? Que a nossa fé não se corrompa com os costumes pagãos, com as tradições, que a nossa fé não se corrompa com as culturas do mundo. Que a nossa fé seja inabalável, seja forte, seja resistente e, acima de tudo, seja perseverante, assim como foi a fé de José. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha edificado a vida de vocês. Compartilhe com um amigo, convide ele para assistir todos esses vídeos dessa jornada Heróis da Fé e que a vida de vocês seja muito edificada. Um beijo, nós ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Até amanhã.